culto, primeira coisa, para quem é o culto? Quando é que é realizado o culto? Teacher Pop Podcast. Cristianismo e ciência. Num lugar onde há. Ok, boa tarde a todos que nos acompanham, de acordo ao período que se encontramos. Mais uma vez estamos aqui todos reunidos daquele Teacher Pop Podcast. Para todos quantos têm nos seguido, nossos agradecimentos pelos gostos, pelos comentários. Continuam a nos seguir no WhatsApp, TikTok, YouTube e Instagram. Né? Hoje estamos na segunda parte do nosso debate, que é a ordem no culto. Temos aqui 4 preleitores, né? 4 irmãos que vêm de denominações religiosas diferentes, que estarão aqui conosco a abordar sobre o tópico em causa, que é a ordem no culto. Primeiramente vamos começar com as apresentações dos irmãos. Vamos começar primeiramente aqui com o nosso irmão, depois em seguida com os restantes dos irmãos. Irmão, tenha a bondade de ter a oportunidade de fazer a sua apresentação, dizendo o nome e de onde vem. Eu sou Admar Lucas. Ok? Eu sou Admar Lucas. Calm down. Sim, tá bom, tá. Tá bom? Tá. Só por colocar. Ok. Pode continuar. Admar Lucas, sou mesmo de Viana. É tudo. É tudo. Ok, muito bem, muito obrigado. Okay. José Campos Sassoma, sou membro da Igreja Católica, pertenço à paróquia de São Paulo aqui em Viana, sou catequista. Obrigado. Muito obrigado, irmão Paz e José. bem. Paz e bem. Obrigado. bem. Ok, temos os nossos... Ok, sim, vamos começar. Eu chamo-me José Julano de Moraes, resido aqui em Viana e faço parte da Assembleia de Deus Pentecostal Ministério Maculusso. Ok, muito bem. Nosso Sim. irmão? Eu sou Arão Pecela, residente em Viana, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem. Vamos ao nosso debate, ou seja, a nossa conversa, o nosso encontro cristão. Bem, primeiramente vamos começar com o nosso irmão, como é que chama? Admar. Edmar. Nosso irmão Edmar. Admar, ok, muito bem. O nosso irmão Admar terá 3 minutos para dar uma pequena introdução, primeiramente, sobre o tema em causa, a ordem no culto. Né? Explicará especificamente o que é o culto, para quem é o culto, quando é que é realizado o culto, mas só uma introdução, antes mesmo daquilo que é o desenvolvimento do nosso debate. Bem, ok. Antes, porém, esqueci naquela hora, né? Eu sou adventista do Sétimo Dia, Ok. pertencente à Igreja de Belo Horizonte. Ok. Bom, sabemos nós que o tema nos diz sobre ordem no culto. Se nós irmos para aquilo que é a Bíblia, né? Como nós temos a Bíblia como nossa regra de fé, e sabemos que no princípio Deus criou tudo com ordem. E como Deus, que é o Criador de tudo, fez tudo a princípio por uma ordem, né? Começou desde a sua criação, começou com a ordem. Então, nós, como filhos de Deus, também temos que ter ordem na nossa maneira de atuar. Bom, não só na religião, mas como também fora da religião, né? A sociedade em si pauta tudo por uma ordem. E nós sabemos a quem nós devemos o nosso culto, né? Nosso culto nós devemos a Deus. Nós damos o culto para Deus, né? Sendo algo solene, então há necessidade de que as coisas corram em ordem. Porque até mesmo se não houver ordem num determinado culto, nós temos que saber. Se você souber para quem você presta culto, então você vai fazer ele com zelo, com ordem. Agora, se você não souber a quem você está a dirigir o culto, então você vai fazer de qualquer maneira. E eu sabendo que eu vou prestar culto para Deus, então eu tenho que prestar esse culto de uma forma, para além de ser uma forma racional, tenho que prestar esse culto de uma forma ordenada. Por quê? Porque muitas das vezes nós vimos em determinados locais, né, onde se presta culto, uma grande desordem.
E isto aqui, eu ainda costumo dizer que é em função da pessoa a quem eles prestam culto. Ok, então dá a entender que algumas religiões não prestam culto a Deus? Bom, não foi as minhas palavras, mas eu digo, tudo quanto eles fazem, fazem segundo a pessoa a quem eles prestam o culto. Porque eu vou prestar culto para Deus, né? Eu vou prestar culto para Deus, né? Vou oferecer esse culto como meio de agradecimento, né? Por aquilo que Deus tem feito por mim. Então, eu tenho que fazer um culto com cabeça, tronco e membro. Vamos supor se nós aqui estamos diante de numa igreja, né? Numa igreja. É um culto, né? É um culto de adoração a Deus. É bem claro que nós não podemos ter pessoas a circular de um lado para o outro. E nem pode haver conversas paralelas. Agora, sendo um culto de adoração para aquele que é o Criador de tudo, Ok, nosso irmão Edmário, o teu tempo se esgotou naturalmente, são mesmo só 3 minutos de introdução. Darás a continuidade daquilo que estás a abordar, porque nas questões diretas, onde teremos já a liberdade de poder questionar e interrogar. Vamos então também com o nosso irmão Sassoma, terá a oportunidade então também de fazer a sua pequena abordagem, ou seja, a sua introdução quanto à ordem no culto. Ok? O que é o culto? Não. Você Agora quer me ouvir? Sim, tá. Ok, muito bem. Pronto, foi uma falha técnica. Conforme estava a dizer, nosso irmão Sassoma agora tem a oportunidade de dizer o que é o culto. Muito bem. Ok, para quem é o culto? Quando é que é realizado o culto? Ou seja, vindo que o nosso irmão Sassoma, na sua apresentação, falou também da sua denominação religiosa, que é católica. E normalmente nós queremos entender se culto e missa, né? Na vez passada o irmão Sassoma já fez uma explanação. Também se tem a bondade se, para os irmãos que não estavam presentes. Ok, muito bem. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É para dizer e também esclarecer aos irmãos em casa que nos acompanham neste momento que o tema em si, a ordem no culto, pronto, o irmão que antecedeu falou muito bem e acrescentaria e também poderia esclarecer citando Santo Agostinho, que dizia que a ordem conduz a Deus. Agora, falando da definição de culto, aí é onde está o problema. O culto temos como definição geral a manifestação da religiosidade do ser humano para a divindade. Essa aqui é no geral, ou seja, nós como somos cristãos, estamos a falar da ordem do culto como cristãos. Mas fora do cristianismo também há a realização de culto. É assim Ok. que, por exemplo, temos ouvido falar que há pessoas que prestam culto a seres não divinos. Podemos até dizer cultos satânicos. Isso, Ok. na nossa tradição africana, não é mentira. E quanto ao tema, a ordem do culto, como cristãos e católicos que somos, há sim diferença da missa e o culto em si. O culto é que eu já fiz a referência, é toda a manifestação da religiosidade da pessoa ou do ser humano para uma divindade. Agora, esse Deus, não sei se é dinheiro, se é o Deus de quê. Mas para nós os cristãos, é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a missa é a celebração da presença viva e real de Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados. Conforme dissemos a vez anterior, na primeira parte do nosso debate, não há missa sem consagração, ou seja, sem Eucaristia, sem a fração do pão, aquilo que vamos ver mais lá para frente em Atos dos Apóstolos, né? Onde podemos dizer que foi a primeira realização da missa, embora não tenha sido com o mesmo nome, a mesma denominação missa, chamavam de fração do pão, mas
Há esta diferença. Há esta diferença. Muito E- obrigado, irmão Sassoma. Vamos só ficar ainda na introdução, porque há muita coisa a se dizer. Temos também então o nosso irmão José, que vai dar a sua apresentação. Tem 3 minutos para falar um pouquinho sobre a ordem no culto. O tema, o que é o culto, para quem é o culto, quando é realizado o culto, como é realizado o culto. Tens a bondade, nosso irmão. Segundo a abordagem que aqui os irmãos que acabaram de dizer, né, foi boa e é de agradecer também, de louvar a Deus. O culto, ele é um ato na qual nós veneramos um ser supremo, que na qual nós denominamos ou prestamos a uma pessoa. E essa pessoa é alguém divino, que na qual nós prestamos culto e nos direcionamos mediante a ele. E também o culto também pode ser uma celebração, que na qual nós nos reunimos para podermos celebrar a pessoa de Deus. Por isso que João capítulo 4, verso 23, vai dizer que Deus é Espírito, e importa os que adoram em Espírito e em verdade. Essa é a minha abordagem acerca do culto. Muito obrigado, nosso irmão José. Temos também o nosso irmão Arão, vai falar um pouquinho sobre o culto. O que é o culto? A diferença entre culto e missa? Não, isso já foi abordado. Quando é que é realizado o culto? Bom, que falarmos do culto, como já foi definido, Sim. é importante entendermos que a Bíblia traz consigo algo específico sobre o dia de adoração. Mas agora precisamos aqui observar que em torno desta questão há diferentes opiniões por conta de alguma situação de interpretação bíblica. Mas importa referir que logo ao Gênesis capítulo 2, versos 1 a 2, capítulo 2, versos 1 a 2, nós conseguimos perceber, então, qual é o dia de culto, ou seja, qual seria o dia de adoração. Mas, para o momento aqui em discussão, gostaria que vamos olhar para este assunto lá mais para frente, de modo a que possamos entender especificamente o dia da adoração, o dia de culto, para melhor enquadrarmos aquilo que é a interpretação bíblica. Muito obrigado. Ok. Acho que vamos dar uma pequena pausa, porque precisamos mesmo endireitar. Eu estou a ver que quando tiverem... Ok, boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos aqui sobre um debate, a ordem no culto. Nós estamos aqui na Vila de Viana, viemos aqui e vamos começar já a nossa entrevista. Daqui é o Teacher Papo Podcast, estamos aqui mais com o irmão. Boa tarde, mano. Boa tarde. Ok, como é que chamas? Tomás Farias. Tomás Farias. Tomás Faria, qual é a tua denominação religiosa? Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Maculusso, Centro Aliança com Deus. Aliança com Deus. Ok, irmão Tomás, na tua opinião, quando é que é o dia do culto? Quando é que é o dia de culto e por quê? O nosso dia de culto é domingo. Domingo, terça-feira e quinta-feira. Agora, sábado, os 7º dias também reza, mas eu não acho isso certo. O dia de culto é que é domingo. Então, nesse caso, os dos 7º dia estão enganados. Enganado sim, porque o dia de culto Por quê? é domingo. Mas a Bíblia, em Êxodo 20, que o sábado é o dia do Senhor. Sábado pode ser o dia do Senhor, mas o dia de culto, não sei, né? O meu dia de culto, a minha igreja é domingo. Boa tarde, mano. Boa tarde, Como é que chamas? Daniel. Daniel. Irmão Daniel, nós estamos aqui, esse é o Teacher Papo Podcast, conforme você pode ver, pode dar para lá para a câmera. Nós vamos fazer algumas questões concernentes ao nosso tópico, ao nosso debate. Nós estamos a falar sobre a ordem no culto. Irmão Daniel, qual é a vossa denominação religiosa, primeiramente? Somos da Pentecostal, Ministério Água Viva, Centro FASEC, que significa uma Força Armada do Senhor Jesus Cristo, que significa um exército de homens e mulheres que combatem com a palavra de Deus. Ok, muito bem, muito bom, irmão Daniel. Daniel, a minha questão é, quando é que é o dia do culto, sábado ou domingo? Domingo. Por que é domingo? Se a Bíblia afirma em Êxodo 20 que eis que o Senhor Deus descansou no 7º dia. Ok, nós estamos aqui mais uma vez, esse Teacher Papo Podcast, estamos aqui no Teacher Papo Podcast. Boa tarde, mano. Boa tarde, sim, obrigado. Ok, como é que chamas? Pedro. Não percebi? Pedro. Pedro, muito bem, irmão Pedro. Daqui ao Teacher Papo Podcast temos um debate a decorrer que é a ordem no culto, né? Na tua opinião, irmão Pedro, primeiramente gostaríamos de saber qual é a sua denominação religiosa? Eu sou pentecostal. Pentecostal, muito bem. Na tua opinião, quando é que é o dia do culto? Sábado ou domingo? E por quê?
Bem, tem que ser domingo a nossa adoração. Nós fazemos o culto no dia de domingo, que é o dia especial que Jesus fez a ressurreição. Mas a Bíblia afirma em Êxodo 20 que sábado é o dia em que o Senhor descansou e o abençoou. Sim, O que é que tens a dizer acerca disto? Sim, isso é verdade. No livro de Êxodo 20, aí Moisés vem dizer que o sábado Deus abençoou, santificou. Mas isso é verdade. Nós acreditamos nisso. Mas também respeitamos, né, a orientação de Jesus Cristo, que diz que no domingo ele fez uma ressurreição pela humanidade. É verdade que ele repousou no sábado, mas é por esse motivo que não encontramos a verdade. Ok, daqui estamos com outra pessoa, estamos aqui com uma outra irmã. Olá, boa tarde. Pai Senhor. Amém, amém, Pai do Senhor. Ok, daqui é o Teacher Papo Podcast. Como é que chamas? Irmã Paula Eclésia. Irmã Paula Eclésia. Irmã Paula Eclésia, nós temos aqui um debate a decorrer que é sobre a ordem no culto. Na opinião da irmã Paula Eclésia, quando é o que é o dia do culto? Sábado ou domingo? E por quê? Na verdade, a minha opinião sobre sábado e domingo, sei que alguns irmãos, eles têm separado o sábado para o culto ao Senhor, mas a questão dos dias de culto são todos os dias. Nós podemos cultuar absolutamente todos os dias, não podemos separar apenas um dia, porque todos os dias fez o Senhor. A Bíblia declara que Deus descansou no sétimo dia, né? Sim, Deus descansou no sétimo sábado. dia, mas Jesus ele disse: o meu Pai trabalha até os dias de hoje, então não podemos só separar um dia ao Senhor, devemos separar todos os dias ao Senhor. Por quê? Porque a santificação deve ser um processo para chegarmos a ter a santidade, que é o resultado. Ok, daqui é o Teacher Papo Podcast. Estamos aqui com o irmão. Boa tarde, mano. Boa tarde, sim. Chamo-me Nicodemos Gomes. Ok, sou irmão Nicodemos. Daqui é o Teacher Papo Podcast. Né? Nós estamos aqui, nós estamos numa entrevista, temos um debate como tema a ordem no culto. Vou fazer algumas questões ao irmão, né, sobre o mesmo tema. Irmão Nicodemo, na tua opinião, o dia do culto é no sábado ou domingo? Na minha opinião, como Jesus, né, é o... Como é que eu posso dizer? É o dono do sábado, né? Mas seria melhor no domingo, porque é o primeiro dia da semana. Ok, muito boa tarde, estamos aqui mais uma vez, então estamos aqui com uma outra pessoa, estamos a decorrer com o tema a ordem no culto. Né? Temos aqui um camarada, nosso irmão. Boa tarde, mano. Ok, boa tarde, sim, obrigado. Como é que chamas? Eu chamo-me Felizardo Tomás Carias. Muito bem, irmão Felizardo. Nós temos aqui uma questão muito importante, estamos em debate. Na sua opinião, quando é que é o dia do culto, na opinião do irmão Felizardo? Ok. Sábado. E por quê? Bem, segundo o livro de Gênesis, em Gênesis 2, no seu versículo 1, ok? Orienta o sétimo dia, que é o dia do Senhor. Aliás, se nós revemos, baculamos a Bíblia Sagrada, vamos encontrar em Apocalipse 12, versículo 17, que diz que o dragão foi dar a corrida às mulheres, aqueles que têm o Evangelho de Jesus Cristo, que têm um espírito de profecia. Então, respondendo à tua questão, o dia certo é o sétimo dia, porque fez o Senhor o céu e a terra, diz em Gênesis, e descansou e se santificou o dia de sábado. Eliminar, ou seja, o que deve se ter num culto. Amém. A coisa mais importante e o que não deve faltar, que é o auge de qualquer culto, é o momento da palavra. Ok. O momento da palavra, adoração também do Senhor, momentos de louvor, salmodia. Irmã Paula, é possível que alguém, né, que é humorista pode ir num culto, numa atividade de jovem, qualquer coisa assim? Ir ao culto assistir? Não, apresentar mesmo uma peça de humor, um humor no culto. Não. Nós temos visto aqueles irmãos aí, né, lá da internet, que têm feito isso, né? Será que é mal, é pecado, é contra a ordem do culto? É contra, porque hoje em dia temos visto que estão a banalizar a palavra de Deus, estão a banalizar os templos. Podemos ter num culto pessoas a fazerem humor? Podemos chamar um humorista num culto para apresentar um humor? Não, podemos, senhora, porque rir faz bem. Então também é pregação fazer humor? É, sim, senhora. Nós temos nossa doutrina
Sim. Ah, As doutrinas da igreja não são espelhadas na Bíblia? são. São espelhadas na Bíblia, mas algumas, tipo, o sétimo dia, tem algumas doutrinas que nós não aprovamos. Nós da ADP não aprovamos essa doutrina, porque não podem comer carne de porco, não podem comer chouriço, não podem comer. É complicado. Por que não aprovam? Porque também a Bíblia fala que não dá para comer que a comida impura. Não concorda com isto? Concorda, até posso concordar, mas porco, não posso comer porco. Por quê? É um animal impuro. Segundo eles, no sétimo dia, mas nós, um porco bem grelhado, que não quer comer todo mundo quer comer porco. Ok. Tivemos aqui as introduções dos irmãos quanto à ordem no culto. Vou começar já com o nosso irmão Admar. Vai falar um pouquinho. Então, aqui vocês já podem interromper, já podem questionar se houver alguma abordagem na qual não estão de acordo. Ok? Então, a primeira questão, temos aqui 4 pontos. O que, para que, quando, como é realizado o culto. O que é o culto, primeira coisa, para quem é o culto, quando é que é realizado o culto. No que é o culto, temos aí uma questão, culto e missa, difere ou não? Então, irmã Admar tem a bondade, e aqui os irmãos podem interromper, caso houver alguma questão que não for de acordo. Nossa irmã Eu Admar acho tem que a o bondade. irmão vai explicar melhor um pouquinho sobre a missa, né? Sobre a missa. Ele, dentre todos nós que estamos aqui, ele entende melhor sobre a missa. Ok. Yeah, ok. Tem a bondade, tem a bondade. Ok. Então, ao falarmos a respeito de culto, de ordem no culto, é muito abrangente. Isso por quê? Por que eu digo que é muito abrangente? Quando estamos a falar de ordem no culto, é claro que, antes de tudo, existe desordem. Ok. Existe desordem. E por mais que alguns tentam negar, mas o inimigo é real. E sendo real, ele tem a preocupação de estar dentro daqueles que prestam culto a Deus, né? Dentre aqueles que prestam culto a Deus, usando a pessoa. Para que essa pessoa sabote o culto que está a ser feito para Deus. Ok. Porque nós, ao prestarmos culto a Deus, conforme eu disse no princípio, por tudo quanto Ele tem feito por nós e faz até agora. Por exemplo, passaste uma semana inteira, Sim. não é? Sim. Passaste uma semana inteira. Há necessidade de você prestar culto a Deus. Naturalmente. Em tua casa ou em um outro sítio. Ok. Ou em um outro sítio, na tua casa ou em outro sítio que eu estou falando. É na igreja. Agora, você não vai fazer vamos a uma questão mais que o irmão Admar acabou por tocar. Disse que eu posso na minha casa prestar culto a Deus. Né? Então, o que é o culto na realidade? Se em casa eu posso prestar culto e na igreja eu posso... Então não tem necessidade de eu ir para a igreja, se em casa tenho como cultuar. Aquele que é nosso modelo, Cristo Jesus, ele pregava em muitos sítios. Sim. Ele pregava em muitos sítios. Então, se você tiver em sua casa, né? Sim. Tiver em sua casa, tem aquelas famílias que têm culto familiar. Também existe culto familiar. Sim. Mas nós definimos o que é o culto. O que eu quero saber aqui, segundo a tua perspectiva, eu estou entendendo, o que é o culto realmente? Se em casa posso, por acaso, se em casa posso, aqui também na escola, se calhar posso dar um culto também, né? Não. É assim. Sim. Para mim, Sim. o culto é prestar reverência a uma pessoa divinal. Nesse caso, para Deus. Ok. Agora, conforme eu disse no princípio, tem pessoas que prestam culto para uma outra pessoa. Vamos supor, aqueles que prestam culto... Então, não vamos chamar aquilo de, segundo a tua abordagem, definição, não vamos chamar aquilo de culto, porque não é prestada a uma pessoa divinal. É assim. Sim. Não se baralha. Não, é segundo as abordagens do irmão Admar. Sim. Primeiramente, o irmão Admar falou que culto
é prestar reverência, ainda me lembro muito bem, a uma pessoa divinal, Sim. né? Não sei se é uma Sim. base bíblica segundo essa abordagem. Sim. E depois disse que existem pessoas que prestam culto a uma pessoa que não é divinal. Então, nesse caso, não é um culto que está a prestar para ele, porque não... Agora, Sim, nossa soma tem a bondade. é Sim. necessário também termos em conta a definição, o que é ser divino. Ok, O tem a bondade. que é a pessoa divina. Sim. Mas antes de falar dos tipos de culto e a quem, ou seja, o tipo de culto e a quem prestar culto, gostaria de falar sobre a missa, e introduzindo o seguinte: a Igreja Católica é acima para além de ser religiosa cristã, é Sim. litúrgica. A palavra liturgia significa mesmo organização, ou seja, é o tema que estamos aqui a debater. Ok. Ordem, né? Pronto, vamos falar do culto. Mas a Igreja Católica é litúrgica. Litúrgica no sentido de quê? De que é uma organização de tal forma que o culto está organizado a nível mundial. Porque temos um livro que nos orienta, chamado de Missal Romano. Ou seja, a missa que é celebrada cá em Angola, em Viana, na paróquia de São Paulo, no dia de hoje, 10 de junho, é a mesma missa, é as mesmas leituras, a mesma missa que se celebra a nível do mundo. Na China, no Japão, todas as missas fazem as mesmas leituras. Isso já é uma ordem naquilo que é o nosso culto. Agora, dentro da própria missa também tem organização. Quando tu estás a falar de ordem, é vasto, como disse o nosso irmão, porque o seu antônimo é desordem. Sim. Mas eu acho que não é muito na desordem, mas sim naquilo como é a organização, naquilo que é o culto. Ou seja, podemos dizer as partes fundamentais da missa. Sim. É isso que vamos falar mais tarde. Agora, o culto em si é prestado claramente a Deus. Sim. Claramente a Deus. Agora, só que Deus, falando da divindade, a pessoa divina, segundo a classificação da teologia, a divindade da Deus, o Ser Supremo, e também temos os anjos e os santos. Também são pessoas divinas. Ok. E na classificação dos seres, temos o Ser Supremo, Deus, e depois vem os seres, que também são pessoas, como os anjos, né? São seres pessoais, mas sem, podemos assim dizer, sem físico. São seres pessoais simplesmente espiritual. Sim. E depois de que vem os santos. E seguindo a ordem do que vem o homem, o ser humano. Sim. Muito bem. E nós, os homens, temos simplesmente a obrigação, como cristãos, de prestar culto a Deus, ao Ser Supremo. Sim. E ao seu Filho, Jesus Cristo. Agora, quando entramos, por exemplo, no tema ou seja, algumas igrejas, algumas denominações também chamadas cristãs, não prestam culto, por exemplo, a Maria e o que, né? Ou seja, que tipo de culto podemos prestar, por exemplo, a Maria? Né? Que tipo de culto? É necessário saber também a diferença de culto. Existe a latria, porque a palavra adoração ou culto vem do latim. Tem a latria, que é o culto que é somente a Deus. Temos a hiperdulia, que é o culto prestado a Maria. E temos a dulia. Então também podemos prestar culto a Maria. Podemos prestar culto a Maria. Por quê? Porque ela, sendo a mãe de Deus e nossa mãe também, ela ganha aquilo que podemos dizer o parentesco da divindade. Ou seja, ela participa da divindade, nesse caso, então estamos a dizer que Maria também é um ser divino. Ela não é um ser divino, não é um ser divino. Mas participa da divindade por quê? Por consanguinidade. Irmão, como é que você vai prestar culto a Maria?
Por que você vai prestar culto a Maria? O porquê é isso que estamos a dizer. Sim. Porque ela é a mãe de Deus. Porque ela, ao aceitar ser mãe de Deus, de Jesus Cristo, ela praticamente abriu a porta para a salvação dos homens. Então, se nós, o nosso propósito que estamos aqui na Terra é sermos salvos por Deus, então é necessário também abraçar aquela que permitiu, que aceitou que Deus viesse ao mundo. Logo, calma só, irmão, um momento só. Logo aí você está a prestar culto a um ser que não é divino. Neste caso, logo aí nós começamos já a cair no erro. Por quê? Vamos supor aqueles irmãos que são da religião umbandismo. Os cultos deles parecem ser mesmo de curandeiro. Curandeiro, fazem sacrifício de galinha aí no templo. Então, você não vai me dizer que essa pessoa aqui está a prestar culto para Deus. Onde envolve sacrifício de animais. Okay. Muito Sim, bem. logo, quando o irmão diz que por Maria ser mãe de Jesus, nós temos que prestar culto a ele, é claro que isso não é bíblico. Ok, eu posso explicar sim. A palavra, ou seja, o tipo de culto a Maria. Sim. Ok, temos a palavra, por exemplo, devoção. A palavra devoção, nós a Maria prestamos um culto de veneração. Temos que entender o que é isso. A diferença de devoção, veneração, e ainda temos uma terceira que é adoração. Ok, a devoção vem do latim, que significa dedicação, sacrifício e culto. Isso aqui que estamos aqui a dizer de culto, em outras palavras, é a devoção. Nós somos devotos a Deus e a Jesus Cristo. Certo. Muito bem. Agora, a veneração é a outra palavra ligada também ao culto, que é derivada do latim, veneratio, que em grego se diz dulia. É o nível do culto que eu dizia, que não é a Deus. Não é a Deus. Segundo a explanação... Essa dulia significa honrar. E nós, no cristianismo, na história do cristianismo, mesmo na própria Bíblia, temos pessoas honrosas. Temos pessoas honrosas que